A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, e repreender todas as obras do diabo, todas as contrariedades, todas as opressões, repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos a Deus sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus todos os dias. Oramos e pedimos o milagre de Deus, a proteção e os livramentos de Deus. Amados, somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos da proteção, dos livramentos de Deus na nossa vida. Dependemos do abençoar de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que tem promessa, poder. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que tudo aquilo que vocês pedirem, receberão. Quando baterem na porta, a porta será aberta, e aqueles que buscarem, acharão. Buscarem em Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: em meu nome farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo é a certeza do milagre, da bênção, da cura, da transformação de vidas. E oramos todos os dias em prol de todas as famílias, pedindo a cura sobre as enfermidades, o sarar dos feridos, o libertar dos cativos, o salvar dos perdidos. Oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todas as obras do inimigo, toda obra de contrariedade, de opressão, de inveja, de ciúme, de maldição e praga. Repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. E oramos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Ele proteção. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez uma oração ao seu Pai, aonde ele disse: Pai, eu subirei aos céus, mas a minha igreja ficará na terra, cuida deles. Glória a Deus, aleluia. Sabe quem está cuidando de nós? É o próprio Deus de Israel. É Ele quem cuida de nós, quem nos livra das armadilhas do inimigo, que nos livra de todos os planos do inimigo. É o Deus de Israel quem nos protege, quem nos livra de todo o mal. Por isso que oramos e clamamos todos os dias: orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor ao Deus Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar, a necessidade de pedir a Deus todos os dias, sabemos que nem todos irão crer em nossa pregação.
Como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas nem todos creram na nossa pregação. Isso nós vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas creem naquilo que elas querem crer. Falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, falamos do poder de Deus, que é o Evangelho a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. Falamos dos ensinamentos de Jesus, aonde Jesus enviou 2 em 2 e no nome dele era para eles expulsarem os demônios e pôr a mão sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Aonde Jesus ele ensinava os seus discípulos, seguidores, que o poder estava no nome dele, no nome de Jesus Cristo. E hoje nós vemos muitas denominações religiosas aonde usam muitos artifícios, estratégias, aonde objetos, amuletos, entidades, ídolos, imagens, esculturas são usadas como poder, como ponto de contato. Amados, a Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que só existe um intercessor vivo perante Deus, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas práticas e estratégias que vieram da idolatria, do ocultismo, do misticismo, da superstição, e muitos estão adotando estas práticas, não examinando as Escrituras. E a Bíblia diz que devemos examinar as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Tudo que Paulo ensinava, eles conferiam em Bereia. Nós vemos que é para conferir, amados. Mas muitas pessoas, infelizmente, aceitam os ensinamentos, as práticas, e acabam se acostumando nelas de tal maneira que quando você fala algo contrário, eles se revoltam contra a sua vida. Um pastor, eu vi uma pregação dele aonde ele disse que os pastores que pregarem a verdade, que pregarem sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e pregarem contra heresias e falsos ensinamentos, irão chegar o dia que irão pregar para os bancos. Isto quer dizer que a grande maioria não quer saber da verdade, quer saber muitos de envolvimentos em práticas que Jesus Cristo não ensinou. Infelizmente, amados, nós temos que entender que existe um manipulador, um mentiroso, aonde diz em João 10:10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Na parte A e na parte B deste mesmo versículo diz que Jesus disse: mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Jesus Cristo diz em João 8:44 que Satanás é chamado de pai da mentira, pai de todas as mentiras.
E os seus filhos diz que ouvem ao seu pai. Quantas pessoas, infelizmente, que se dizem de Deus e se dizem de Jesus Cristo, estão ouvindo o pai das mentiras? Aonde nós vemos a idolatria, aonde nós vemos vários ensinamentos, glória a Deus, aleluia, aonde pessoas seguem estes ensinamentos e acham ser verdade. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, clamamos e pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus todos os dias, para que Deus venha arrancar escamas espirituais dos olhos, que assim o apóstolo Paulo viu, quando a pessoa conhece a verdade, quando a pessoa ela começa a enxergar a verdade, escamas dos olhos começam a cair desta pessoa. Quantas pessoas cegas espiritualmente, que precisam do libertar de Deus, do transformar de Deus. Precisamos todos os dias que Deus venha transformar a nossa vida, que Deus venha queimar e destruir todas as obras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e clamamos e pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias oramos sem cessar. Quer dizer, estar em constante oração e clamor com Deus. Amados, muitas pessoas talvez vão dizer: eu não gosto deste pastor, eu não gosto da pregação dele. Amados, muitos podem até não gostar de mim, mas se você se diz ser um cristão evangélico, você não tem como não gostar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Você não tem como dizer não aceitar os ensinamentos, a doutrina, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você se diz de Deus e de Cristo, não tem como você amar a idolatria, o ocultismo, o misticismo, a superstição através de amuletos, porque são práticas das trevas ocultas. Você pode ser um cristão e um evangélico e não gostar de Jesus e de Deus e não obedecer a Jesus e Deus. Será que pode ser? Em João 8:31, 32, Jesus Cristo pregando para a multidão, e Jesus Cristo disse para eles: Jesus fez uma pergunta para eles: vocês de fato querem ser meus discípulos? Vocês querem ser meus seguidores? Talvez eles poderiam dizer até, como hoje muitos iriam dizer: eu já tenho a minha igreja, eu já tenho a minha religião. Aí Jesus vai continuar a perguntar: mas vocês de fato querem ser realmente meus discípulos, meus seguidores? Aí alguns talvez perguntariam, penso eu: o que precisamos fazer então, Jesus? Já temos a nossa religião. Aí Jesus diz para obedecer aos seus ensinamentos. Se vocês obedecerem aos meus ensinamentos de Jesus, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós podemos entender deste versículo: o que liberta o homem não é a verdade religiosa, não é a verdade devocional ou plaquista. O que liberta o homem é a verdade dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas poderão dizer: pastor, eu não gosto da sua pregação. É um direito seu. Mas se você se diz cristão e evangélico,
Você não pode dizer que não gosta dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho de Jesus. Hoje nós vemos vários evangelhos em várias denominações religiosas. O evangelho da idolatria, onde pessoas esperam o milagre através de ídolos, imagens e esculturas. O evangelho da superstição mística através de objetos, aonde as pessoas esperam milagres e curas através de objetos. O evangelho das entidades, onde pessoas esperam um resultado através das entidades. Mas eu quero falar para aqueles que creem no evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus, no nome de Jesus, não através de ídolos, de imagens, de objetos, de entidades, mas através do nome do Senhor Jesus Cristo. E no poder deste nome, que eu quero repreender agora todas as obras do diabo, toda a contrariedade do inferno, toda a opressão satânica, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, que venha a ser quebrado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo todas as obras do diabo, toda a contrariedade do inferno. Sai das famílias agora, sai das vidas agora, sai doença, sai enfermidade, sai maldição, sai praga, sai espírito de escravidão espiritual que vem escravizando pessoas na mentira e no engano. Liberta, Pai, estas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o libertar de Deus, o transformar de Deus, a proteção e os livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu peço o milagre de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor nesta segunda-feira de oração, de clamor. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Continue sim, amados, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Orai sem cessar. Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando estas pregações com amigos, familiares, grupos. Que Deus abençoe a todos. Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha nos cobrir debaixo da sua proteção e dos seus livramentos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.